Tudo começa em uma estrada escura, coberta de neve, com 3 veículos seguindo na mesma direção. De repente, vemos uma pessoa acordar no meio de uma fila de gente. Todo o lugar é escuro e estranho, fazendo o homem se perguntar o que acabou de acontecer. Ele se lembra de que, há um instante, estava no ônibus com seus colegas de trabalho, a caminho de uma viagem para esquiar. Pela lógica, ele conclui que todos morreram e estão prestes a reencarnar, mas então percebe que, entre a fila, estão a diretora Igarashi. Ele tenta se aproximar para conversar, porém não consegue tirar os pés do chão. Nesse momento, a voz de uma garota ecoa ao fundo, avisando que atenderão cada um por ordem. Nosso protagonista mantém a calma e segue as instruções, mas reconhece outra pessoa na fila. Sem perceber, sua vez já havia chegado, e ele é recebido pela garota que o chama de Arijito Tobi. Ela entrega um tipo de cartão, dizendo que assim que chegar, deve ir diretamente à guilda para escolher sua classe. Arijito não entende absolutamente nada, mas, sem dar mais explicações, a garota o empurra, fazendo com que seja levado para a Labirintia. Nessa cidade, vemos pessoas de todos os tipos. Alguns parecem cavaleiros, enquanto outros se vestem como ninjas. Por sua vez, Arijito acaba chegando à guilda de alguma forma. Como não sabe o que fazer, apenas segue as instruções que recebeu. Assim que entra, reconhece outra pessoa que estava no mesmo ônibus sendo atendida pela recepcionista. Ela se chama Suzuna Shiromiya e acaba de escolher a classe de sacerdotisa. Como possui as aptidões necessárias, a classe que pediu é concedida, e depois disso, ela simplesmente vai embora. Porém, sem saber o que fazer em seguida, pede ajuda a uma garota loira de Maria Chiquinhas. Curiosamente, a garota responde que todos os que acabaram de se registrar na guilda são reencarnados e que está procurando alguém para atuar na retaguarda. Ela aconselha Suzuna que, por ser novata, poderia se juntar ao seu grupo. No entanto, outras pessoas começam a falar sobre ela. A loira se chama Elitia e faz muito tempo que tenta recrutar pessoas, já que formar uma equipe é a maneira mais rápida de subir de nível. Elitia praticamente implora para que Suzuna forme um grupo com ela, mas para as outras pessoas, isso seria um desperdício, pois aparentemente ela possui uma habilidade muito poderosa, mas sempre acaba estragando tudo. Mesmo depois de ouvir tudo isso, Suzuna decide formar um grupo com Elitia, e as duas acabam indo embora enquanto voltamos para Arijito. A recepcionista, chamada Luisa Farmet, o chama para fazer seu registro. Ela explica que será responsável por registrá-lo e orientá-lo em tudo o que precisar. Também menciona que, em Labirintia, apenas aqueles registrados como exploradores podem entrar nos labirintos e pede o cartão que lhe deram quando chegou. Antes disso, Arijito pergunta exatamente onde eles estão, já que, em seu mundo, não se lembra de nenhum lugar chamado Labirintia. Luisa responde que Labirintia é uma nação onde os labirintos são explorados e estudados, e que os exploradores são aqueles responsáveis por esse trabalho. Ela acrescenta que as pessoas que reencarnam em Labirintia começam do zero como exploradores. Ao ouvir que reencarnou, Arijito confirma que todos morreram no acidente com o ônibus, e uma forte dor de cabeça começa a invadi-lo. Luisa pede desculpas por ter lhe dado tantas informações em tão pouco tempo, e pergunta se deseja que ela chame um curandeiro. Porém, Arijito se recupera imediatamente, diz que não é necessário, e agora mais calmo, simplesmente faz seu registro. Luisa explica que, no momento, a parte da classe em sua ficha está em branco. Para obter uma classe, ele deve preencher a ficha com aquilo que acredita combinar com suas habilidades ou com a classe que gostaria de ter. Na verdade, não é possível escolher uma classe fixa, pois cada pessoa é diferente, e o sistema procura aproveitar o potencial individual de cada um. Isso pode fazer com que Arijito receba uma classe pouco procurada, então ele espera ter sorte. Nesse momento, ele se lembra de Igarashi. Apesar de ser mais jovem que ele, ela já era diretora da empresa. Ela vivia pedindo sua ajuda para várias coisas, e embora ele fizesse tudo com dedicação, sentia que estava sendo explorado. Agora que está em outro mundo, porém, ele não pretende deixar que uma mulher exigente o mate de tanto trabalhar. A partir de agora, pretende levar as coisas com muito mais calma. Sim, nosso protagonista acredita que não será mais dominado por mulher nenhuma, até que nesse instante encontra justamente a diretora Igarashi. Mesmo sabendo que todos morreram, ele ainda se surpreende ao vê-la naquele lugar. Igarashi comenta que, não importa para onde olhe, tudo parece uma convenção, mas agora não resta outra opção além de começar do zero. No entanto, ela não gosta da ideia de ganhar a vida matando monstros e comenta que tanto a classe quanto os companheiros escolhidos influenciarão diretamente se ela viverá muito ou morrerá rapidamente. Por isso, ela quer um companheiro cuja classe combine com a dela. Arijito pergunta qual classe ela recebeu. Ela estava prestes a responder, mas antes o lembra de que, naquele mundo, ela já não é mais sua diretora nem sua chefe, então ele pode chamá-la de outra forma. Mesmo assim, não insiste no assunto e revela que recebeu a classe de Valkyria. Essa classe pode usar espadas, lanças e magia espiritualista, sendo bastante versátil e aumentando suas chances de sobrevivência. Igarashi também explica que, em um grupo, é melhor dividir bem os papéis e que não é recomendado repetir as mesmas classes. Arijito agradece a informação, dizendo que isso o ajudará a pensar melhor na classe que escolherá para seu grupo.
Porém, Igarashi pergunta o que ele quis dizer com seu grupo. Arijito simplesmente não percebe que sua antiga chefe queria formar um grupo com ele. Sim, ele foi bem lerdo nessa hora, então apenas responde que espera encontrá-la novamente no futuro. Ao ouvir isso, Igarashi finge concordar e vai embora procurar outro grupo. Aqui, nosso protagonista realmente perdeu uma boa oportunidade. Arijito percebe que não está agindo como normalmente faria, mas acredita que tudo ficará bem. Voltando ao assunto das classes, Luísa decide explicar um pouco mais sobre elas. Ela comenta que a classe de um explorador influencia diretamente seu nível de contribuição, já que alguns ajudam a encontrar tesouros, outros derrotam monstros poderosos e alguns salvam vidas. Ter esse tipo de habilidade aumenta seu nível de contribuição, que também determina seu rank como explorador. Todas as missões concluídas ficam registradas em seu cartão. Luísa acrescenta que o rank em Laberintia define seu status, alimentação, roupas, moradia e outras necessidades básicas. Se seu nível for muito baixo, ele pode até acabar vivendo em um estábulo. Isso preocupa Arijito, que pergunta sobre algo que ouviu as garotas comentando. Segundo elas, quando um explorador experiente precisa formar equipe com um novato, é muito melhor que esse iniciante tenha uma classe voltada para a retaguarda. Luísa confirma que isso é verdade, já que habilidades de longo alcance são importantes para qualquer grupo. No entanto, sua vida e defesa são menores do que as daqueles que lutam na linha de frente. Então sua expectativa de vida é de cerca de 5 anos. Justamente por isso, há sempre muitas pessoas procurando alguém para atuar na retaguarda. Arijito acha que essa posição parece muito conveniente e começa a pensar em qual classe combinaria melhor com ele. Apenas para testar o que aconteceria, ele escreve na ficha a palavra retaguarda. A ficha brilha intensamente e lhe concede uma classe que ninguém consegue ler. Luísa fica completamente confusa e pergunta o que ele havia escrito. Quando Arijito responde que escreveu retaguarda, ela demonstra grande preocupação. Mesmo sem explicar nada, apenas o parabeniza por sua classe e conclui seu registro. Sem entender o que acabou de acontecer, Arijito pergunta qual foi a classe que recebeu. Em voz baixa, Luísa responde que sua classe é literalmente retaguarda, ou pelo menos é isso que ela imagina. Ela admite que não faz ideia do que realmente aconteceu, pois nunca havia visto aqueles caracteres antes. Normalmente, a classe aparece traduzida exatamente como a pessoa escreveu, mas nesse caso, Arijito recebeu uma classe da qual não existe qualquer registro. Embora classes de retaguarda sejam muito procuradas, Luísa acredita que será difícil alguém aceitar Arijito em um grupo, já que sua classe não possui nenhuma descrição e pode significar qualquer coisa. Isso o deixa bastante preocupado, mas Luísa promete investigar o motivo dessa anomalia. Enquanto isso, entrega a ele alguns passes para contratar mercenários temporários. Do lado de fora, Arijito aproveita para analisar seus atributos. Como suporte defensivo, reduz em 10 pontos o dano recebido pelo grupo. Como suporte ofensivo, aumenta em 10 pontos o ataque dos aliados. Como suporte de recuperação, restaura 5 pontos de vida a cada 30 segundos para cada aliado. Por último, possui olho posterior, uma habilidade que consome 5 pontos de mana, para ampliar seu campo de visão e proteger sua retaguarda. Por enquanto, Arijito não sabe o quanto essas habilidades são úteis, e decide começar evoluindo o suporte defensivo. Depois, pretendia melhorar o suporte de recuperação, mas resolve primeiro procurar outras formas de cura. Assim, ele chega à agência de mercenários, onde conhece Leila, a subdiretora do local. Arijito entrega os passes que havia recebido. Os passes permitem contratar um semi-humano, porém, a única disponível para atuar na linha de frente é uma mulher lagarto. Sua classe é ladra, ela pode usar qualquer tipo de arma e possui apenas um escudo de couro. Isso já parece suficiente para começar explorando o primeiro andar, chamado Campos do Amanhecer. Arijito acredita que é melhor enfrentar monstros fracos no início, principalmente para testar seu suporte defensivo de nível 1. Depois de contratá-la, Leila manda chamar a mulher lagarto. Arijito imagina que encontrará uma criatura assustadora, mas fica completamente sem palavras quando a vê. A mulher lagarto se chama Teresia. Leila explica que quando um monstro mata um humano dentro de um labirinto, a vítima acaba se transformando em um semi-humano. Ela também conta que, em Laberintia, os mortos não podem ressuscitar. Porém, se essa transformação for revertida, eles conseguem voltar a ser humanos. Diante disso, Arijito pergunta por que tratam Teresia apenas como uma mulher lagarto. Leila responde que não é ilegal tratar semi-humanos como servos, e que, além disso, é praticamente impossível se comunicar com eles. Os semi-humanos apenas obedecem ordens e, durante as batalhas, lutam seguindo seus instintos. Para Arijito, tudo isso é bastante surpreendente. Logo depois, Teresia se apresenta e os dois deixam a cidade. Do lado de fora, Arijito mostra sua arma, um simples estilingue, o que finalmente o faz se sentir como um verdadeiro explorador. Assim, eles chegam ao labirinto Campos do Amanhecer. Lá, um grupo reconhece Arijito como um novato reencarnado e comenta que ele é igual à Valquíria que encontraram anteriormente. Um homem de cabelos brancos se apresenta como Reboot e explica que ganha a vida resgatando pessoas nos labirintos. Arijito também se apresenta e pergunta se os labirintos são realmente tão perigosos a ponto de alguém viver desse trabalho. Reboot responde
responde que eles não são tão perigosos, desde que cada explorador enfrente inimigos do próprio nível. Como Arigito trouxe uma mercenária, o ideal é lutar apenas contra monstros fracos. Mesmo assim, ele faz um importante aviso sobre os Egeus. Segundo ele, esses monstros com nome próprio são extremamente perigosos para iniciantes e caso encontrem um deles, o melhor a fazer é fugir imediatamente. Antes de ir embora, também comenta que existem outros grupos espalhados pela região e que Arigito pode pedir ajuda se precisar. Depois da conversa, Arigito entra no labirinto ao lado de Teresia. Assim que atravessam a entrada, são transportados para uma vasta área de campo aberto. Enquanto avançam, encontram uma pequena esfera branca. A ficha identifica a criatura como um monstro de nível 1 chamado Sindósfera. Imediatamente, Teresia desembainha sua espada e bloqueia o veloz ataque do monstro. Percebendo a força da criatura, Arigito diz que seria melhor recuarem, mas nota que Teresia se machucou ao bloquear o golpe. A Sindósfera ataca novamente, fazendo a vida dela diminuir rapidamente. Desesperado, Arigito tenta pensar em uma forma de ajudá-la e se lembra de sua habilidade de suporte defensivo. Assim que o ataque termina, ele ativa a habilidade sobre Teresia, criando um escudo à sua frente. Em seguida, ele avisa para que ela ataque assim que disparar uma pedra com seu estilingue. O projétil interrompe o ataque giratório da Sindósfera, permitindo que Teresia aproveite a abertura para cortá-la e derrotá-la. Arigito pede desculpas por ter demorado a agir e pergunta se ela prefere sair do labirinto para tratar os ferimentos. Mas Teresia apenas responde que não. Mais uma vez, ele se desculpa por não ter percebido a gravidade da situação e admite que os dois poderiam ter morrido ali. A partir daquele momento, promete que será ele quem irá protegê-la. Nesse instante, os dois escutam um grito e encontram Igarashi lutando contra vários monstros. Sem perder tempo, correm para ajudá-la. 2 dos 5 integrantes do grupo dela já estão caídos, completamente sem entender por que uma pirosfera, um monstro classificado como um egrégio, apareceu naquele lugar. Mas, se você chegou até aqui, comente a palavra lagarto para eu saber que assistiu até o final.